como já foi falado, o Hahnemann ele observou alguns casos, alguns estados patológicos crônicos específicos que tinham sintomas e os substratos anatomopatológicos, eles eram repetidamente iguais. E mesmo com algumas variações individuais, ele viu que a resposta ao tratamento era positiva em todos eles, com o mesmo tratamento específico. Esses estados, eles sempre tinham um contágio, sexual, né? E a evolução levava a alterações crônicas, tanto locais quanto alterações gerais. E esses, então, eram os miasmas venéreos, a sífilis e a cicose. A gente vai falar um pouquinho, então, da cicose, depois a Ana vai continuar falando da sífilis. A cicose é um miasma venéreo que ele vai produzir o menor número de doenças crônicas. Acho que não está passando. Então, como a gente falou, a contaminação por esse miasma é durante a relação sexual com o indivíduo doente. Então, o que é esse indivíduo doente? É um indivíduo que previamente já foi contaminado com o miasma da cicose. Ele pode ou não ter sintoma físico. Às vezes a gente pode não ter lesão, mas a pessoa já está contaminada com miasma. E aí há o contágio dinâmico pelo estímulo imaterial. Então, aquilo que o Nilson estava falando em relação à energia vital. Então, durante a relação sexual, você tem a comunicação, a interferência da energia vital de um organismo com o outro. Praticamente ocorre até uma fusão, Então, é um contato íntimo, diferente da contaminação da psora, que não precisa disso. Mas a cicose, a sífilis, precisa disso. Então, na verdade, o campo magnético de um indivíduo, ele vai interferir com o campo magnético do outro indivíduo. E dessa interferência é que a gente tem esse contágio miasmático, que se dá a contaminação do miasma. E no caso dessas duas, a sífilis e a cicose, ele é necessário, isso aqui é palavras do Hahnemann, a fricção que ele coloca entre as partes mais do corpo que são mais ricas em inervação, cobertos pela mais fina cutícula, que são os órgãos sexuais. Então, precisa ter esse contato, essa fricção, para quê? Para que esse estímulo imaterial seja transmitido para a energia vital. Então, essa transferência do miasma é pelas terminações nervosas e depois contamina o sistema nervoso. Então, essa parte que às vezes a gente fica um pouco meio confusa quando a gente fala energia vital, como é que isso faz a pessoa ficar doente? Mas aquilo que ele falou, é uma interação entre campos magnéticos. Então, a energia vital de um interferindo na energia vital do outro. E aí a gente tem o quê? Então, um estímulo imaterial, que seria o miasma, cicose. Quando ele interfere na energia vital, isso faz com que essa energia vital se desequilibre. Esse desequilíbrio da energia vital, essa alteração da homeostasia, é que causa a doença. Aí, depois desse ponto, o que a gente precisa? Até aqui, a gente não tem sintomas, a gente só tem um indivíduo doente. Aí a gente precisa do estímulo material, no caso dessas doenças, é um agente biológico, como o Du falou, pode ser um estímulo físico, químico ou biológico. No caso do miasma, da sífilis e da cicose, o estímulo é biológico, então é o vírus, é a bactéria. Então, o indivíduo doente entra em contato com um agente biológico e aí sim ocorre os sintomas, ocorre a moléstia. Então, na verdade, é preciso esse estímulo para que o organismo entenda o organismo vê esse estímulo como algo estranho e aí ele reage contra ele e aí aparecem os sintomas, que na verdade a gente tem o quê? A somatização da doença, que são os sintomas. Então, se a gente não tiver esse contágio miasmático, se a gente não tiver a doença, mesmo tendo o agente biológico, a gente não tem sintoma. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente pensa assim, então não é o bicho que vai causar doença. Por quê? Ele pode estar ali, então o vírus pode estar próximo de você, a bactéria pode estar na sua pele, mas a pessoa não tem sintoma. Por quê? Essa pessoa não tinha a energia vital desequilibrada. Então, é o que a gente fala, se não houver o contágio dinâmico, mesmo na presença do estímulo material, a doença não é instalada e não vão aparecer os sintomas. Então, o agente biológico sozinho não é o causador dos sintomas. A gente precisa ter esse desequilíbrio da energia vital, que o Nilson repetiu mais cedo.
Um exemplo que o Nilson sempre dá de um estudo que foi feito, acho que vocês devem conhecer, que eles fizeram um estudo dos ovócitos das vacas e do sêmen dos bois que tinham o vírus relacionado à papilomatose. E eles viram que essas vacas, esses bois que tinham vírus, não tinham lesões, não tinham papilomatose. Então o que a gente entende? Estava lá o agente, só que o boi e a vaca não estavam doentes. Então, possivelmente, eles não tinham tido contágio com miasma prévio. Então, mesmo tendo o agente, não apareciam sintomas. Né? Então, e o indivíduo doente, né, com o miasma, com ou sem sintomas, se ele tiver relação com o indivíduo não doente, faz com que esse indivíduo fique doente. E aí a gente pensa, né, então o que vai acontecer? No local da infecção, que na ordem da fricção na região genital, não vai aparecer nenhuma alteração. Então não tem inflamação, não tem lesão, mas a doença já começou na parte interna do organismo. Então o indivíduo já está doente. Aquela história, eu tive relação, mas se eu lavar, tomar um banho, limpar tudo, não vou pegar. Não, porque na verdade aqui não tem nada. Já deu start, né? Aquela coisa, o interruptor já foi apertado, então a luz vai acender. Então a gente tem aqui, quando esse indivíduo doente, então, entra em contato com o estímulo biológico, aí dependendo das características genéticas do organismo, se a pessoa tem uma genética favorável para isso, o que acontece? Esse negócio aqui. A gente tem a ativação dos mecanismos defensivos, porque o organismo entrou em contato com algo que ele não conhecia, que era estranho a ele. E aí ele vai reagir de acordo com as características genéticas dele. Isso tudo significa o quê? É o sistema imunológico, que ele é composto por células, moléculas e órgãos que agem para a gente conseguir ter a homeostasia do organismo. Quando essas células, essas moléculas agem conjuntamente, a gente tem a ativação desses mecanismos defensivos. A gente tem a ativação desses mecanismos defensivos e aí há aparecimento dos sintomas. Por quê? Quando esses mecanismos, eles vão possibilitar o início da infecção, da inflamação, desculpa. E a inflamação é o primeiro passo é a primeira defesa do organismo contra esses agentes externos. E quem que faz responsável pelos mecanismos de defesa é o retículo endotelial, que o Eduardo já falou também. Então, o SRE é o tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem todas as células de defesa e ele é o responsável por essa defesa do organismo contra esses agentes. E o período, desde que entrou em contato esse agente biológico até o aparecimento dos sintomas, é o que o Maffei chamou de período de incubação, que ele corresponde à ação do SRE no organismo e a ativação dos mecanismos defensivos. Então, a gente pode dizer que os sintomas que aparecem em qualquer moléstia são o quê? A exteriorização desses mecanismos do organismo. E o Hahnemann coloca, a natureza adoecida tenta aliviar o mal interno e atenuá-lo produzindo sintomas locais. Se a gente for pensar na psicose, então, o que são esses sintomas locais que o organismo tenta produzir para amenizar essa doença interna, esse miasma? Então, a gente vê que são as verrugas, que Hahnemann descreve como excrescências, né, que são as saliências, macias, esponjosas, que começam nos órgãos sexuais, né, então na glande, no prepúcio, tanto na parte superior quanto na parte inferior, e também na vulva, e aí tem uma tumefação e aparecimento dessas verrugas que podem aparecer em muitas quantidades. Isso pode acontecer vários dias ou muitas semanas ou muito tempo depois da infecção, então não é imediatamente. Primeiro o organismo fica doente e depois, com a reação do organismo, é que vão aparecer os sintomas. Então tem essas lesões que pode ter um fluido com cheiro de peixe, pode sangrar e tem esse formato de crista de galo ou de couve-flor. Essa característica é a lesão que foi descrita por Hahnemann quando ele descreveu a psicose, que a gente vai ver o que isso tem a ver com as patologias que a gente vê hoje em dia, com o que a gente pode relacionar.
Junto com essas verrugas, o que o Hahnemann falava que aparecia na cicose? Uma espécie de uma gonorreia. Então, o tipo da gonorreia que aparecia na cicose era uma secreção com aspecto grossa, né, com aspecto de pus, e podia ter dor no pênis, algumas outras lesões, sempre tipo verruga. Então, e quando essas lesões eram retiradas, né, isso que a gente vê também com tratamento hoje, quando aparece verruga, o que a pessoa faz? Pega e cauterização, arranca fora. Então, o que acontece? A gente está tirando o sintoma local. Lembra daquilo que o Hahnemann, que estava escrito aqui no cantinho? Então, o Hahnemann coloca, o organismo tenta fazer um sintoma local para tentar amenizar a doença interna. O que a gente está vendo? Está vendo a verruga. O que a gente quer? Tirar a verruga. Vai lá, tira a verruga. Então, aquele esforço todo do organismo para tentar não fazer com que a doença interna explodisse, a gente vai lá e tira. Aí acontece duas coisas. Se o organismo tiver sorte, vai aparecer de novo. Vai lá e faz a verruga de novo. Agora, se isso não acontecer, ocorre a piora do quadro. E a gente fala, essa aqui é palavras do Hahnemann que está lá no órgão, dando doenças crônicas, irrupção da doença interna. E aí começam a aparecer outros sintomas, que eles chamam de transtornos secundários. Então, pode aparecer verrugas de outros tipos de lesões, tubérculos e uma série de coisas em outra parte do corpo. O que também mostra pra gente que a situação não é local. Então, não é o órgão sexual que está doente, é a pessoa que está doente, né? Então, a gente acaba piorando a situação se a gente arranca fora esse sintoma local. E dentro da cicose, o que o Hahnemann coloca? Ele faz a orientação de fazer o uso interno da tuia alternado com o uso de nitric acid, que são dois medicamentos que fez experimentação na época e tudo mais. Aqui ele coloca essa orientação, só que a gente sempre pensa, não dá pra gente usar isso como uma receitinha de bolo, né? A gente tem que ter isso em mente, mas sempre quando chega o paciente com algum tipo de lesão, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar os sintomas e repertorizar. Não necessariamente é nessa ordem, é tuia primeiro, depois nitric acid, ou nitric acid primeiro, depois tuia. Não, depende da característica da lesão, da pessoa como um todo. Então, a gente nunca vai deixar isso de lado, né? Então, não tem assim, ó, para esse caso você faz isso, para que... Não tem como a gente fazer fluxograma pensando no Hahnemann, né? Então, sempre vendo a situação, os sintomas, repertorizando e achando o medicamento. Mas a gente tem que ter isso em mente. Então, ele observou o quê? Que em todos esses casos que ele viu, sempre acontecia da mesma forma. As lesões eram bem parecidas, que ele coloca. Apesar dessas diferenças individuais, todos os quadros eram mais ou menos parecidos e respondiam bem ao tratamento específico. Que ele coloca é isso. O tratamento específico que ele fala para a cicose é a alternância da tuia com o nitric acid. Sempre, não os dois juntos, e sempre esperando a ação de um terminar para dar a introdução do outro. E ela só vai, que ele coloca, a cicose somente se transforma em moléstia prolongada de cura difícil quando complicada com a psora, que foi aquilo que a senhora falou, né, em relação a isso. Quando a gente tem mais de um miasma associado, que pode acontecer. Então, a gente tem um miasma psora e os dois venéreos, sífilis e cicose. Pode acontecer só um ou pode ter associação dos outros, mas nunca um evolui para o outro, né? Mas os dois podem estar coexistindo. Então, quando isso acontece, o quadro se complica mais. E como é que a gente faz o tratamento nesse caso? Primeiro, a gente trata o miasma que tem os sintomas mais aflorados, que estão mais proeminentes. Quando isso amenizar, a gente vai para o tratamento do outro. Então, nunca, o Hahnemann não coloca para usar dois medicamentos. Esse aqui eu estou dando para o miasma cicose, esse aqui eu estou dando para a psora dar junto. Não é dessa forma que ele coloca, que ele orienta. Então, aí a gente tem o quê? Vamos pensar, então, nas moléstias que a gente tem hoje em dia e correlacionar com essa história da cicose. O indivíduo doente, ele vai ter essa somatização do miasma com o aparecimento dos sintomas. Então, se o indivíduo está contaminado com o miasma cicose, o que ele vai poder ter de sintoma que o Hahnemann falou? É verruga e a gonorreia, que a verruga que ele coloca as características, hoje a gente vê como o quadro do condiloma acuminado. Uma coisa que a gente tem que entender, acho que o Eduardo chegou a falar disso de manhã. A gente tem a etiologia do problema, então quem é a causa da moléstia, e a patogenia, que é o mecanismo pelo qual a causa da moléstia agiu e progrediu. Então o que é isso?
é como que o organismo reagiu. Então, o que é mais importante para a gente? A etiologia ou a patogenia? Então, a patogenia tem muito mais valor do que a etiologia, porque cada um reage de uma forma. A gente pode dizer, então, que o quê? Quando a gente tem, por exemplo, um interruptor, a gente pega e acende o interruptor, a luz vai acender. Né? Então, essa questão do interruptor, quem que pode apertar? Pode ser um homem, mulher, periquito, papagaio, qualquer um. A luz vai acender. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, ó, qual que é o resultado? A luz acendeu. Quem apertou é importante? A gente vai ver mais para frente. Mas, assim, não é isso que vai fazer, que a gente tem que olhar a princípio. Né? Então, independente da causa, a gente tem que ver como o organismo reagiu a esse estímulo. Então, sempre tem um agente causal. Esse agente causal, a gente fala que ele é específico, mas a reação do organismo é inespecífica. Então, como é que a gente explica isso? Por que o agente causal é específico? Então, a gente tem, pensando nos agentes biológicos, se uma pessoa que está doente, que já tem um miasma, está contaminado, entrar em contato, por exemplo, com o bacilo de Koch, o que vai acontecer? Se ele tiver todas as características, uma predisposição a isso, ele vai desenvolver a tuberculose. Por quê? Ele só sabe estimular nos organismos esse tipo de reação que está relacionado com a tuberculose. Ele não vai desenvolver a gonorreia, por isso que a gente fala que ele é específico. Então, é importante a gente saber por quê? Porque a gente sabe que se a pessoa reagir àquele agente, ele vai ter determinada patologia. Mas a gente tem que entender o quê? Como é que vai ser essa reação do organismo? Por que em alguns casos a pessoa tem uma reação mais intensa, uma menos intensa? Então, é isso que importa para a gente. Então, é importante o agente causal? Porque a gente tem que pensar também no prognóstico. Mas o mais importante para a gente é essa reação do organismo. E a gente vai falar, relacionado a isso, a gonorreia, que seria, ou blenorragia, como eu também é chamada, que está ligada à psicose por esses motivos que a gente conversou. Ela é uma doença, uma moléstia infecciosa, que é purulenta, então no homem ele afeta principalmente, dá uma inflamação purulenta, principalmente na uretra e na mulher na tuba uterina, e adquirida nas relações sexuais. Tudo, a gente começa a ver características que estão na descrição do Hahnemann da psicose. E ela tem uma particularidade, que é essa riqueza de plasmócito. Então, quando a gente viu a parte da inflamação, que as meninas falaram, tudo, tem algumas células que são características de processo agudo e outras células que são características de processo crônico. Mais para frente a gente vai ver isso. Quando esse número de plasmócito elevado, a gente vê no processo crônico, não no processo agudo. Mas, para a gente chegar lá no processo crônico, ele passou por uma fase aguda, que pode ser rápida ou não. Então, na gonorreia, quando a gente vê, nossa, está inflamado, tudo, a gente não pensaria em encontrar, quando a gente faz a avaliação do pus, não pensaria em encontrar o plasmócito, porque ele é uma célula de processo, uma célula de processo crônico, né? Isso já é uma característica que deixa a gente um pouco encafifada. Nossa, Hahnemann falava que psicose é um miasma crônico. Como é que você está falando que gonorreia, que é um processo agudo, está inflamado, está saindo pus, a gente vai chamar de psicose se a psicose é crônica, né? Então, é uma coisa que a gente já fica alerta, e o Maffei coloca isso, essa observação aqui, ó, com uma particularidade de riqueza de plasmócito, a gente encontra com essas palavras no texto de Maffei. Então, ele já percebeu, falou, olha, tem alguma diferença nessa moléstia, porque ela tem plasmócito nessa fase que a gente pensaria numa fase aguda. Então, o agente causal, né, então o agente biológico da gonorreia neisseria, que mais comumente chamado de gonococo, e o contágio é através do contágio direto, então pela relação sexual. Então aqui a gente começa a falar um pouquinho relacionado à imunologia, como é que é esse processo, então ele passa por um processo agudo, né? Toda a inflamação que chega à crônica tem esse primeiro processo que o Du falou do vásculo, que mexe muito com a parte vascular, de edema. Então, quando o gonococo, ele entra em contato, então teve a relação sexual, tudo, e entrou em contato com um organismo doente, né? Então a pessoa já tinha um miasma, entrou em contato com agente biológico, chegou aqui na camada
no epitélio, ele entra, e aí o que a gente tem? Ele vai, tem todo um mecanismo, essas estruturas que se chamam pile, ele vai entrar por aqui e vai chegar aqui embaixo no tecido conjuntivo, que é o SRE. E aí a gente volta lá na aula do Eduardo, qual que é o papel do SRE? Que ele é responsável pelos mecanismos de defesa. Então entrou, chegou lá no tecido conjuntivo. Quando ele entra no tecido conjuntivo, o organismo fala, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Tem um agente estranho aqui que não é. Então ele começa a se mexer e começa uma série de informações e falando, olha, alguma coisa tem que ser feita porque isso aqui não pertence a estar aqui. E aí ele chega aqui, então ele passou aqui pelo epitélio, chegou aqui no tecido conjuntivo, aqui no SRE, e onde tem os vasos. Bem pertinho aqui dos vasos, a gente tem algumas células que são os monócitos, que a Fabi também falou a respeito sobre isso. Esses monócitos, quando eles entram em contato quando eles percebem a presença desse antígeno, eles têm receptor na superfície, eles vão lá e se ligam a esses receptores e eles degranulam. Então, eles abrem, saem umas substâncias que vão começar esse processo da inflamação. Então, essa é a primeira linha de defesa do organismo contra alguma coisa estranha que aconteceu por lá. E aí acontece uma série de processos aqui e que começam a ter perdas de substâncias. Primeiro sai água, tudo, e depois, por situações de estímulos da inflamação, de elementos da inflamação, começa a ter um aumento da permeabilidade e saem células para cá. Saem aqui, a gente tem primeiro saída de água, e aí a velocidade do sangue passando aqui dentro dos capilares também vai ficar diferente, fazendo com que essas células que antes caminhavam aqui no centro, elas vão ficando aqui na periferia e aí estimulam essas células do endotélio que produzem esses receptores aqui que fazem com que essas células se liguem e ajudem elas a saírem do vaso para essa região do SRE, que é onde está o antígeno, onde está começando esse processo de inflamação. Qual que é o intuito disso? De chamar para cá células que fazem a fagocitose para tentar bloquear essa ação desses agentes. Então, sai neutrófilos, sai, desculpa, monócitos que depois vão se transformar nos macrófagos e eles vão começar a fagocitar esses agentes, né? E aí, depois, quando eles fagocitam, qual que é a intenção disso? O linfócito T, ele não consegue reconhecer o antígeno do jeito que ele encontra. Então, o que precisa? Dos macrófagos, dos neutrófilos, principalmente os macrófagos, eles vão fagocitar, quebrar em pedaços menores, colocar na membrana deles, aí os linfócitos têm receptores para isso, aí consegue reconhecer. Na hora que eles reconhecem, aí começa a estimulação de mais linfócitos que vão fazer a produção de mais macrófagos para continuar esse processo e também vão estimular os linfócitos B, que eles são importantes porque eles vão se diferenciar e vão se diferenciar em plasmócito. Então aqui que tá. Começa, tá vendo? Daqui para frente é que a gente pensa, nossa, por que lá ele falava que estava rico em plasmócito? Porque o plasmócito ele é responsável pela produção de anticorpos. E aí, daí para frente, se a gente continuar com esse processo, ele vai se cronificar. Então, a partir daqui, a gente tem os anticorpos se ligando ao antígeno, aqueles fragmentos do antígeno, e há uma cascata de reações, que a gente chama de sistema complemento, tudo pensando em quê? Olha, vamos tirar esse antígeno daqui, isso que está fazendo mal para o organismo, a gente tem que eliminar. Aí, de acordo com as características do organismo, da parte da hereditariedade, da predisposição, a gente vê daqui, ou o processo vai para um processo de cura, ou ele vai para um processo de cronificação, aquilo que é da aula do Eduardo. E aí a gente pensa no quê? Se ele for para um processo de cronificação, há todas aquelas alterações de proliferação e tudo mais. Então, a gente tem dentro desse pus que a gente encontra, se a gente fizer a avaliação, a gente vê essas células que a gente viu. A gente vê os neutrófilos, que eles fagocitaram, né, esses gonococos. Então, a gente vê os gonococos dentro dos neutrófilos e também a gente vê aqui, olha, então aqui a gente tem os gonococos dentro dos neutrófilos e os plasmócitos, que geralmente a gente tem bastante quantidade, que pensa num processo de inflamação crônica. Então, aqui neutrófilos e os plasmócitos, né? Então, e aí a gente volta naquilo que
que o Eduardo estava falando. Então, se o organismo tá com condições para ir para a cura, vai para a cura, resolve o problema. Se não, começam a ter substituições das células dos neutrófilos, né, os polimórficos nucleares, por macrófagos e linfócitos, e aí vai encaminhando para um processo crônico. Como a gente já tinha visto, a inflamação crônica tem aquelas que o Maffei chamou de banais, que são aquelas que elas vão estimular vai acontecer a mesma lesão por diversas causas. Sendo assim, olha, então são inflamações que estimulam modificações comuns a numerosas causas nos epitélios de revestimento. São sendo representadas morfologicamente pelas relações vasculo-sanguíneas e depois pelas alterações de tecido conjuntivo, que a gente vai ver o que é a proliferação, né? Na pele dos órgãos genitais em torno em torno do ânus, essa inflamação crônica, a gente espera que tenha sempre o quê? A formação de condiloma. Então a gente não pode dizer que é o gonococo que causa o condiloma. Não. Qualquer alteração crônica, qualquer inflamação crônica nessa região pode levar à formação de condiloma. Então pode ser pelo HPV, pode ser pelo gonococo. Então o condiloma acuminado não é característico de um agente causal, e sim o resultado da inflamação crônica nessas regiões. Não sei se deu para entender essa situação. Para a gente tirar aquela ideia de que, tipo, essa lesão é causada por isso, essa lesão é causada por aquilo. Diferente das inflamações específicas, que aí é o caso que a Ana vai falar da sífilis ou da leishmaniose, que assim, não, esse tipo de inflamação é específico dessa patologia, né? Mas pode ser inclusive, não infeccioso? Sim, qualquer inflamação crônica, isso aqui é uma reação do organismo, né? Então, teve um agente, teve um estímulo. A gente fala agente, mas assim, a gente teve um estímulo, isso. Então, você tem uma inflamação crônica naquele local. Então, vai aparecer esse tipo de lesão. A gente espera que tenha esse tipo de lesão, como por exemplo, que a gente vai ver depois, se for no epitélio de revestimento, por exemplo, da pele sem ser na região genital, não vai aparecer o condiloma acuminado, mas vai aparecer outras alterações de acantose, hiperceratose. Então a gente espera, dependendo do tipo de revestimento do organismo, a gente vai ter uma certa lesão ou outra. Pode falar. Mas assim, quando fala de sífilis, gonorreia, agora elas estão voltando, mas durante muito tempo elas não estavam tão presentes. Então isso... Esse é um modelo da manifestação? Então, a gente vai falar, acho que nos próximos slides em relação a isso. Aí se não ficar claro, a gente volta a conversar. Então, isso aqui é o que você falou, olha só, essa aqui é a lesão. Não necessariamente, então a gente vai ter essa lesão quando? Quando você tem uma inflamação crônica banal, que é aquela que vai acontecer não é específica, né? Então, vai aparecer essa situação. Então, o que é? Você tem uma alteração, uma proliferação no tecido epitelial aqui, né? E aí a gente vai ter essa formação. Aí, o que acontece? No homem e na mulher acontecem algumas situações diferentes, mas pensando sempre na reação do organismo frente à causa inicial. Então, no curso natural da gonorreia no homem, a gente tem, depois desse coito contaminado, depois que entra em contato, a pessoa doente entra em contato com o agente, tem o período de incubação, que é o tempo que o organismo está entendendo o que está acontecendo de reação do SRE a esse estímulo, e começa com um prurido no meato urinário e tem essas alterações aqui. Então, ela começa com um processo, lembrando daquilo que o Eduardo falou, começa com um processo agudo, mas isso é uma coisa que vai de uma forma rápida e vira crônico. Então, isso é o início dela.
E aí a gente vai vendo a evolução, a mudança, essa secreção vai ficando cada vez mais espessa, com cara de pus mesmo, e vai tendo ardor e vão aumentando os sintomas, a hipersensibilização dessa região. E junto com os sintomas, tá vendo? Ele não é um quadro local, é um quadro geral, que pode aparecer sintomas gerais também. E depois que passa essa fase de estágio, a gente tem o declínio dos sintomas. Isso não quer dizer que a doença está resolvida, né? Então a gente pode ter, a partir daí, um quadro que vai ou para a cura, dependendo dos aspectos da pessoa, dependendo das características genéticas e daquele momento, como a pessoa está naquele momento. A gente pode seguir pela cura, pode ir por uma agravação, que seria a complicação, que está dentro da uretrite gonocócica, que a gente vai ver que pode dar problemas na uretra, na parte posterior no homem. Ou então a gente tem a cura incompleta, que seria o quê? A cronificação do quadro, da blenorragia crônica. Né? Então, ó, o tipo, a intensidade e a evolução do processo inflamatório não depende da causa em si, nem da lesão, mas das condições da homeostasia do indivíduo. Então isso, se vai depender, se esse processo inicial da gonorreia, se vai para a cura, ou se vai para a cronificação, ou se vai para a agravação do quadro, depende da pessoa, depende do indivíduo. Como é que o indivíduo está reagindo àquilo naquele momento? Né? Não necessariamente ele vai reagir da mesma forma a vida inteira, mas naquele momento a gente precisa observar. Então é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. E o que influencia nisso? Por que influencia essa tomada de caminho do organismo? O genótipo, que é aquilo que a gente falou, e aqui entra o terreno, aquelas predisposições que o Du falou, por exemplo, algumas anomalias constitucionais, por exemplo, uma uretra mais curta. Então, tudo isso entra nessa parte genética. E fatores exógenos também, principalmente relacionados à nutrição. Aqui eu pus o exemplo da vitamina C, mas não é só isso, tem mais coisa associada. Então, se um indivíduo já tem uma carência de vitamina C, essa secreção ela vai ser mais hemorrágica. Se a vitamina C ela também tem uma atividade importante nessa parte defensiva do organismo, está relacionado ao aumento da atividade dos fagócitos, está relacionado com a questão dos corticoides, da parte inflamatória. Então, assim, tem uma série de situações que influenciam nesse caminho que a moléstia vai seguir, se vai para a cura, se vai para a agravação ou se vai para uma cronicidade. Quando você tem uma agravação, você também não pode agravar sempre do mesmo modo, vai depender do organismo. Então, pode ter só piora dos sintomas da fase, aqueles sintomas iniciais, né? Então, mais dor, aumento dessa secreção. Ele pode ser uma coisa que tem poucos sintomas, mas são sintomas mais importantes. Então essa agravação antes estava aqui, essa inflamação, e ela começa a seguir para as partes posteriores da uretra. Ou pode, de repente, ocorrer um quadro super grave, né, com hematura, estrangúria dessa região. Então isso tudo vai depender de como o organismo vai responder. Ou então ele vai seguir por um caminho mais crônico, né? Começa só parece aqueles sintomas iniciais vão melhorando, parece que está sintomático, e depois de um tempo começa só com uma coceira, um formigamento, uma coisa bem leve. E aí essa parte da secreção também fica diferente. Ou fica esse processo catarral da mucosa das glândulas fica muito intenso, ou então pode ser só aquela gotinha de manhã do pus, de manhã, ou então começa uma secreção diferente, um pouco mais clara e sem brilho, mas fica uma coisa contínua. Você vê que tem uma cronicidade dos sintomas também. E aí, o que a gente vê? Essa cronificação leva a quê? Continua com a secreção e os fenômenos de hiperplasia da epiderme, que são aquelas lesões que eu falava. Então, no prepúcio e na glande, no homem, né? E depois a gente vai ver na mulher, na vulva, que é o condiloma acuminado. Então, o condiloma acuminado é uma forma de cronificação da gonorreia, como a Fê coloca. Outra, que não fica bem assim. Então, isso daqui, olha o que acontece. Aumentou aqui e aparece essas lesões que são do condiloma. A gente olhando, não dá para você saber quem foi o agente disso, né? Mas você sabe que se tiver uma inflamação crônica nessa região, esse tipo de lesão é bem provável que apareça, independente do agente que causou, agente biológico, né? E essas lesões são as que correspondem àquelas excrescências que o Hahnemann refere pelo miasma da cicose.
né? E outras coisas que podem acometer os órgãos, se ninguém fizer nada e o organismo não reagir a isso e tiver uma situação complicada, começa a acometer os outros órgãos próximos da região que ocorreu essa inflamação inicial. E a gente tem também, isso é mais raro hoje em dia, mas para a gente ver que o processo não é local, pode ter acometimento sistêmico e a gente ter a conjuntivite gonocócica no adulto mesmo, não só nos bebês, pela passagem pelo órgão da mãe contaminada, com lesão, artrite séptica e endocardite bacteriana, que é bem mais raro. E na mulher também, isso aqui a gente passa rapidinho, a infecção pode ser na uretra, vagina, nas glândulas de Bartholin, que são essas glândulas que ficam aqui embaixo da pele, no finalzinho, no colo do útero, mas a tuba uterina é onde a gente vai ter a frequência maior da gonorreia, com inflamação purulenta. Então, na uretra a mesma coisa, muita inflamação, as glândulas de Bartholin também. E aí a gente tem o que? A saída, então essas glândulas aqui, elas têm essa inflamação purulenta e os canalículos dela saem aqui para esse vestíbulo da vagina. Então a gente tem a secreção aqui saindo por essa região. E no colo do útero a mesma coisa, fica inflamado com isso. Então isso aqui é aquela parte inicial, que é só o processo inflamatório e depois isso pode cronificar. E na tuba uterina o que acontece é que aqui fica cheio de pus, inflama e esse pus, se a gente for ver, vai piorando essa situação e a luz todinha do órgão fica cheia do pus. E se a gente for avaliar, a gente vai ver aquela mesma situação. Neutrófilos com os gonococos dentro e os plasmócitos que vão indicar o quê? Muitos plasmócitos indicam um processo crônico. Isso pode evoluir para uma salpingite, hidrossalpinge, dependendo das condições do organismo. Então, e levando à alteração do órgão, que pode dar uma gravidez ectópica, né, gravidez na tuba, ou até mesmo esterilidade. E a oftalmia gonocócica, o que acontece? Isso daqui, quando o miasma da mãe passa, é outra forma de contaminação, o miasma passa para o bebê. E aí, quando ele nasce por parto vaginal, se a mãe tem as lesões, então ele entra em contato com o gonococo, né? Então não é que a mãe passou desse jeito para ele, ele foi contaminado, mas se a mãe não tiver lesão, se ele não entrar, por exemplo, for um parto cesárea, não entrar em contato com o gonococo, pode ser que não apareça esse tipo de lesão agora, mas ele já tem o miasma. Se mais para frente ele entrar em contato com o gonococo, ele pode apresentar esse tipo de lesão, não no olho, mas aí ele vai aparecer na parte genital também. E aí o que acontece? Eles fazem, né, se a gente for ver nas maternidades, aquele pingar o nitrato de prata para prevenir. Só que como a gente viu, isso não vai adiantar. Por quê? O organismo já está doente, ele foi contaminado com o miasma da mãe da cicose. Então, se ele entrar em contato com o gonococo, ele vai ter essas alterações. Então, na verdade, não acontece porque ele não foi contaminado pelo miasma. Se ele entrar em contato com o agente, vai ter lesão. Pode não ser imediato, tem o tempo de ação do organismo dessa resposta. Então, o que a gente vê? Que essas características que a gente viu na gonorreia, descritas hoje em dia, elas se relacionam com o miasma da cicose por Hahnemann, né? Só que o engraçado que é aquilo que você falou, hoje em dia, a gente não encontra a gonorreia associada ao condiloma acuminado na prática clínica, né? Dificilmente a gente vê um quadro de gonorreia com a secreção com um condiloma. O que a gente vê mais aparecendo é aquele monte de pessoas com quadro de verruga, não necessariamente com corrimento. Então a gente fala assim, então como é que a gente vai relacionar? Por que você está falando que é cicose? Se o Hahnemann coloca que tem gonorreia antes e depois o condiloma. Não sei se em relação a isso a sua dúvida. E aí a gente lembra daquilo que o Du acabou de falar nessa última aula. Por quê? Toda moléstia, ela tem 3 fases, né? Isso vai depender, a fase de incidência em cada povo depende do quê? De fatores constitucionais. Então, a gente tem a fase epidêmica da moléstia, que essa fase é a fase que o Hahnemann descreveu,
né? Então, que a doença está com os sintomas mais aflorados. Então, a moléstia é muito frequente, o comprometimento do organismo é extenso e mais ou menos grave, com elevada mortalidade. Então, tem muitos sintomas, os casos são muito recorrentes. Isso aqui, a fase epidêmica da moléstia. Depois a gente vem a fase de estágio, que pode ter mais ou menos lesões, as lesões podem ser localizadas, não tem uma evolução tão rápida, já começa a ficar uma coisa mais tranquila. E depois a gente tem a fase de imunidade, a incidência se torna muito rara, com lesões focais e essencialmente produtivas. O que acontece é que a gonorreia, ela está nesse processo. Quando, olha, o quadro clínico e anatomopatológico... Peraí, deixa eu ver. Então, ó, o quadro clínico e anatomopatológico são completamente diferentes conforme a fase em que se encontra a moléstia, isso que a gente viu. Então, na fase epidêmica, os sintomas estão mais aflorados, é muito sintoma, e depois vai diminuindo, fica uma coisa mais local e de uma forma mais produtiva. E aí, dependendo do local onde você está, você vê essa patologia de uma forma diferente. Então, ó, essas 3 fases não se verificam em todos os povos concomitantemente, de modo que enquanto um já está na fase de imunidade, o outro está na fase de estágio, o outro na fase epidêmica. Não dá para a gente generalizar isso em todos os lugares do mundo, a gente tem que observar local por local. E certas doenças passaram rapidamente da fase epidêmica para a fase da imunidade, como é o caso da gonorreia. Então, o que a gente vê? Então, lá da descrição do Hahnemann e tudo, e a gente vê até a década de 30 e de 40, a gonorreia estava na fase epidêmica, que era assim, se a gente for pegar a história, a gente vê isso, eram muitos casos, era até um problema de saúde pública e também social. Então, ó, eram encontrados na clínicas muitos casos de condiloma combinado relacionados à gonorreia. Hoje em dia, a moléstia já está nessa fase imunitária. Então, você vê que com o tempo, também as moléstias vão modificando as suas características. E aí as complicações descritas se tornam muito raras. Aquilo que a gente viu, sabe, a questão da complicação cardíaca e da artrite também, só se a pessoa realmente está com essa parte imunológica muito alterada. E hoje em dia o que fica mais da gonorreia é essa inflamação purulenta. Então, a gente não encontra mais o condiloma acuminado na gonorreia, como quadro de gonorreia. E a gente vê o quê? Que o condiloma está mais relacionado com HPV, né? Então, a gente vê as lesões de HPV, se a gente for na clínica, a gente vê aqui, a gente coloca aqui, ó, nem toda verruga corresponde ao quadro de cicose. E hoje em dia, esse monte de verrugas que aparecem na clínica estão relacionados ao HPV. Mas muitas dessas verrugas não são cicose e sim psora. Que a gente vai entender agora o que acontece. O HPV, ele é um vírus de DNA e ele tem também tropismo por células epiteliais e causa infecções na pele e na mucosa, em algumas mucosas. A transmissão dele é o contato direto, pele com pele, ou indireto com indivíduos que têm lesão. Então, o HPV não é uma doença só venérea. A contaminação, o contato sexual, ele é nas contaminações da parte genital. Mas a gente tem também a transmissão do HPV sem ser sexual. Então, a gente não pode dizer que todas as lesões causadas pelo HPV por exemplo, a gente não pode relacionar com a cicose. Né? Porque não tem cicose, a gente tem que ter esse contágio sexual. Mas lesões do tipo do condiloma acuminado, que você tem essa contaminação do HPV pela relação sexual, aí a gente pode considerar sim cicose, que a gente vai entender mais pra frente como é que a gente faz essa diferença. Então, mesma coisa, você teve a contaminação e aí você vai ter os sintomas. Pode ter um período variável, quando vai aparecer as verrugas. O HPV, ele pode estar presente no organismo, mas nem sempre se manifesta. Então, ele pode estar lá há muito tempo. Isso faz a gente lembrar de novo. Então, não é o bicho que causa doença. Ele está lá com a gente, o vírus está lá, se a gente for fazer a avaliação, está lá. Só que a gente não tem sintoma. Por quê? Porque provavelmente a gente não tem um organismo doente, não tem essa psora. E aí as manifestações clínicas são as verrugas em muitas partes do organismo e o condiloma acuminado está aqui no meio também, não é? Ele causa manifestações clínicas em várias regiões,
estão relacionados tanto só com a questão da proliferação, que pela inflamação e leva a um processo de proliferação. E a gente vê aqui, ó, as verrugas cutâneas são as mais comuns, né? E ocorre em qualquer idade, a transmissão não é via sexual. Então, esse tipo de lesão a gente não pode relacionar a um quadro de psicose. Então, não é toda verruga que a gente vai tratar com tuia. Depende, porque assim, a gente tem que ver a característica do organismo como um todo. Então, não é a presença da verruga que a gente vai falar, ah, não, é verruga, então a gente vai voltar àquele tratamento do Hahnemann, cicose nitricáside. Não, depende, a gente tem que saber a história e a evolução do quadro. Então, esse tipo de lesão, essa verruga, a gente não pode dizer que é cicose, isso aqui é psora. Essa lesão, está tudo relacionado ao HPV, mas não é contágio sexual, a evolução é diferente, não tem a ver com psora, não tem a ver com cicose, e sim relacionado à psora, comparando e fazendo o paralelo com os miasmas de Hahnemann. Agora, olha assim, é uma característica, é uma inflamação crônica. Por quê? Aparece o quê? Papilomatose, perceratose e acantose, aquilo que o Du leu lá em relação a que o Maffei falava das inflamações crônicas banais. Lembra, se inflamação crônica na região dos genitais vai causar condiloma. Inflamação crônica na pele, nas mucosas, dá o quê? Acantose, perceratose, paraceratose. Então, isso é uma coisa de reação, isso vai acontecer nas inflamações banais. Então, é a mesma coisa, só que esse tipo de lesão está relacionado ao miasma psórico. Agora, essa lesão do condiloma acuminado está relacionado à cicose. Por quê? O contágio é sexual, as manifestações são exatamente da mesma forma que o Hahnemann descreveu, só que, mas aí HPV não tem corrimento, então não é cicose. Mas a gente tem que lembrar daquela evolução das doenças epidêmicas. Nem tudo que a gente... Não é só pela lesão que a gente fala que é cicose ou psora. Uma coisa que a gente às vezes vê, que isso aqui é tudo muito teórico, né? Quando a gente chega na prática, é que a gente começa a ter essas diferenças. Então, por exemplo, chegou um caso, a pessoa falando, tem uma história, tem alguns sintomas que a gente vê que é relacionados à psora e fala que teve relação com múltiplos parceiros e tudo que apareceu uma lesão. Tá, aí você pensa, e aí? Você faz o que com aquilo? Tem alguns sintomas psóricos? Tem. Da parte genital, tem alguma coisa? Ah, tem uma coceira, tal. Quais são os sintomas que estão mais em evidência? São os sintomas da psória? Então, você dá um antipsórico. Você começa a dar o medicamento e aí a pessoa vai melhorando dos sintomas da psória e aí de repente fala, nossa, aumentou muito a coceira no pênis, agora está como se fosse uma secreção. Aí você fala, então peraí, melhorou os sintomas psóricos e aumentaram esses sintomas relacionados a essa parte genital com essa história de relação sexual com várias pessoas e com histórico lembrando esse quadro de gonorreia. Então, aí o que você faz? Você pensa num tratamento psicótico nesse caso. Você começa a dar um medicamento, mas não porque o Hahnemann falou que tem que dar tuia nitric acid. Porque se você vê, não, olha, tem secreção, tem coceira, você vai encontrar na matéria médica desses medicamentos, entendeu? Então, você junta uma situação com a outra. E você medica, por exemplo, aí você dá tuia, aí depois você vê a evolução, aí depois você pode fazer essa alternância. E aí você vê, melhora desses sintomas, mas piorou agora a minha dor de cabeça, não estou dormindo. Então, o que está acontecendo? Piorou os sintomas psóricos. Você vai medicar, vai fazer a repertorização de novo e aí você volta. Então, peraí, então agora vamos fazer, vai tratar da psória primeiro, que estão os sintomas mais eminentes. Então, aquilo que você falou, quando a gente tem uma junção de mais de um miasma, qual que a gente vai tratar primeiro? A gente olha o quadro como um todo, mas a gente tem que tentar direcionar o tratamento em relação a isso. Olha, quais são os sintomas que estão mais aflorados, mais importantes agora? São os sintomas psóricos? A gente trata os sintomas psóricos e isso provavelmente faz o organismo fazer o quê? Ele começa a deixar mais evidente os sintomas do outro miasma. E aí a gente consegue fazer com que o organismo entre no equilíbrio. A hora que a gente faz o organismo entrar no equilíbrio, os sintomas desaparecem. Aí a gente pode falar que a pessoa ficou sem o miasma, ficou curada. Né? É mais ou menos nesse sentido que a gente pensa na evolução do quadro. E a verruga vai ficar como uma cicatriz?
Não, se você tratar dessa forma, o processo, o organismo se organiza, né? E aí isso daí ela vai diminuindo e vai sumindo. Porque no caso do HPV, pelo menos os alopáticos, eles dividem, né? Em verrugas, digamos, benignas. Então, é aquela tabelinha que eu coloquei aqui. Só que aí a gente pensa, isso daqui geralmente quando tem complicação disso, é porque a gente tem uma complicação da psora. Então, se isso está piorando, tem cicatriz, é que o processo não está resolvido, né? Então, a forma que às vezes a alopatia tem de tratar, ela não vai tratar a doença, não vai tentar reequilibrar o organismo, não vai tentar equilibrar a psora. Ela quer tirar a lesão. E aí a gente não está resolvendo, a gente está internalizando o processo. Então, está agravando esse doente ao invés de estar levando para um processo de cura. Essas aqui? É psora. Não, continua sendo psora. Né? O miasma venéreo tem que ter aquelas características, né? E que a Ana vai falar agora também em relação à cicose. Bom, então aqui, acho que eu já falei esse aqui do tratamento, então o que ele fala, ó, deve-se então tratar a psora com os antipsóricos, depois a cicose, isso aqui vai depender do quadro, como que eu falei assim, ele é muito teórico, mas quando a gente vê o paciente, a gente tem que ter tudo isso em mente, mas analisar caso por caso, não é? Bom, era isso que eu tinha para falar.